Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Hoje aqui nos estúdios de Brasília e eu tenho o prazer de ter aqui comigo Carlos Augustin, que é o secretário especial do Ministério da Agricultura. É isso mesmo? O famoso Tete? Assessor especial do ministro. Assessor especial do ministro. Tete, obrigado, né? Posso te chamar de Tete, né? Que todo mundo te conhece, né? Ou precisa ser doutor Augustin, né? Então, eu queria saber de você como é que é essa questão. Você que é um cara do setor privado, né? Um produtor de semente, e agora você está junto ao Ministério, aí ajudando, no caso, a esse novo governo. Como é que você vê esses primeiros dias aí que você está junto? Bom, é uma experiência muito interessante, porque muitas vezes a gente se pega cobrando do governo. Esse dia eu reclamei feio para o Fábio, nosso doutor, espera aí que agora tu está do outro lado do balcão, né? Mas, assim, as dificuldades são grandes. Você tem, assim, orçamentos, por exemplo, propaganda. Não podemos fazer propaganda. Eu, como privado, eu posso contratar uma agência, eu posso criar. Mas, assim, é um desafio interessante porque a gente que vem do setor, a gente sabe onde é que é o problema, a gente sabe como é que resolve o problema. Então, fica fácil para a gente ajudar. Eu vejo muito, assim, os servidores são bons, tem uma secretaria de inovação lá que é uma beleza. E eles acham bom conversar comigo, porque eles sabem que eu enfim, sou agricultor, entendo das coisas, e fazer plano de safra, como resolver isso. Eu acho que nós vamos poder crescer muito aí nesse governo, tem muita coisa para fazer. Agora, é aquilo que você estava dizendo, né? Agora, você vem, uma coisa, você como empresarial, você pode patrocinar até o Direto ao Ponto aqui, né? Fica à vontade. Agora, no caso como governo, no caso do Ministério Público, você falou que não pode. Foi interessante, porque eu lembro, uma vez eu reunião com o ministro Reynolds Stefanes, né? E ele estava falando lá de negócio, exploração de fósforo, não sei se você deve lembrar disso. E eu lembro que chegou no momento, ele falou que a gente não consegue fazer nada. Eu pensei assim, gente, mas ele é governo, ele é ministro, né? E não consegue fazer nada. Então, acho que talvez tem momentos que nem tudo que a gente pensa que pode no governo. Não, não é que a gente não pode fazer tudo, né? Não é que a gente não pode fazer nada. A gente pode muito, políticas públicas. A gente pode influenciar. Por exemplo, já vamos no assunto, o crédito rural sempre teve equalização do tesouro. Porém, nunca teve, e é isso que nós queremos pôr, o governo dizendo assim, eu vou te dar um juro mais barato se você me fizer uma contraprestação, um serviço. O que é esse serviço? Esse serviço hoje é sustentabilidade. O mundo quer comprar, o mundo quer pagar, e nós podemos vender, podemos se aproveitar disso. Então, nós estamos aí com um projeto no sentido de rebaixa de taxas de juros mediante alguns comprometimentos sociais e ambientais. Estamos estudando. O que seria esses comprometimentos, na sua visão? Por exemplo, social. Pode ser pagar plano de saúde para o funcionário, pode ser. Agora, eu estava vindo com o Alceu Moreira no avião lá do Sul e ele disse assim, não, mas lá no Sul não precisa, porque as prefeituras elas são tão bem organizadas no interior, o SUS funciona muito bem. Bom, eu acompanhei no Paraná, é fantástico também. Pois é. Agora o Mato Grosso já... Pois é. Então a gente poderia ter outro viés, auditoria trabalhista. Agora aconteceu esses assuntos lá no Rio Grande do Sul, nós estávamos falando há pouco, nas vinícolas. Alguma vez o banco já me pediu um atestado de boa conduta trabalhista minha? Nunca. Esse dia eu fiz uma reunião com vários bancos, aí Caixa, Banco do Brasil. Não, mas nós olhamos para ver se você está ou não está na lista do trabalho escravo. Quer dizer que se eu for um criminoso hediondo, o banco não vai me dar crédito. Agora, se eu for um criminoso comum, eu vou ter crédito. Está errado, né? Está errado. Então, assim, eu acho que nós vamos fazer assim, na parte social. Ou plano de saúde, ou auditoria, porque tem vários, tem AgroPlus, tem LTRS. Mas também tem outras coisas. Vamos supor, de repente você tem... Vou pegar o exemplo que você estava falando. No caso,
no Rio Grande do Sul, a parte de plano de saúde muitas vezes não tem função, mas muitas vezes uma outra coisa tem função, por exemplo, incentivo, apoio ao filho do funcionário no esporte, enfim, várias coisas. Na verdade, né? a gente pensa, um componente social. Esse ou aquele. O outro componente ambiental, vamos supor, o cara preserva as suas nascentes. Não, aí, preserva tudo. bom, mas isso é o mínimo, esse é o piso. Segundo é o seguinte, uso de biológicos. O Brasil é o número 1 no mundo em uso de biológicos. E nós podemos sim reduzir a taxa de juros para quem usa R$50, R$100 por hectare, já tem muita gente usando, para incentivar e para ter massa crítica. Quanto mais gente usa, mais gente conversa com o outro, equipamento, produto, funciona, não funciona, a coisa anda. Então esse seria um outro pilar. E o terceiro, e talvez o mais forte que o mundo quer ouvir, é carbono. Como nós vamos medir, como que nós vamos estabelecer esses critérios? Esse que é o problema. Mas nós vamos achar um meio, nós já estamos estudando com a Embrapa, nossa secretaria lá de inovação é muito boa, é muito pujante. Eu imagino que seja uma coisa assim, plantio direto sem dúvida, porque o Brasil faz muito, mas os americanos não fazem. Plantio direto, uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, parte da lavoura de milho, ao invés de ser milho, ser alguma cobertura morta, ou braquiária, ou mix, ou crotalária, ou alguma coisa que venha a puxar carbono. Porque, na verdade, essa história de carbono, uma vez eu vi uma palestra, uma coisa bem simples. O que é isso? Não, isso é tu pegar a fumaça que está em cima e botar para baixo como matéria orgânica, não é isso? Então tu pega a fumaça, CO2, fotossíntese, O2, matéria orgânica, né? Então tu tira a fumaça da atmosfera e põe para baixo. E uma cultura de soja e milho no cerrado com plantio direto, ela por si só já é quase carbono zero. Com um pouquinho de braquiária já vai ser positivo no sentido de sequestro. Isso tem valor. Isso os europeus dão valor. E a gente pode, inclusive, conquistar um juro melhor dos países que são mais protecionistas da natureza com relação a isso. Então, esse é um plano de custeio. Agora, nós vamos num outro plano, que nós estamos trabalhando desde a campanha já com o presidente Lula, desde 20 de janeiro do ano passado, que a gente vem conversando. Inclusive, ele deu uma entrevista aqui no canal, lá em São Paulo, e em razão disso nós ficamos horas conversando antes da entrevista. E eu relatei ao presidente que nós tínhamos, eu falei 30 milhões de hectares de pastagem para converter. E ele, toda vez que ele fala em agricultura, ele fala desses 30 milhões. Que eu falei, Decorou. Mas é 30, não, é 150 milhões. Mas desses 150 milhões... 30 que é para 30, 40, 50... Uma coisa para floresta, né? Outra coisa para... Então, 30 é certeza que tem, né? Que já é bom. Já é muito bom. E o que nós faremos com isso? Vamos transformar em lavoura de soja e de milho. Como? Juro barato. Calagem. Prazo longo. É que nem eu digo, dá dinheiro para gauchada e pronto. Não é assim? Deu dinheiro para gauchada, pronto. Quando eu falo gauchada, é paranaense, paulista, mas enfim, o espírito empreendedor, né? Agora, Tete, a gente sabe que, por exemplo, na safra passada, né, ainda no outro governo, você tinha lá 11 bilhões para equalizar e que a gente sabe que é a grande reclamação que não equaliza. Pelo tanto que cresceu, você diminuiu praticamente 40% e também nem cumpriu. Quer dizer, aquele plano ainda está vigente, né? Tanto que agora a gente... O maior problema é que não cumpriu. É. Tanto é que agora nós estamos resgatando 30 bilhões da safra anterior que não foi aplicado. Agora, está se falando, por exemplo, em números maiores, né? Você que está junto ali acompanhando, você acha que a gente tem uma expectativa de um plano safra melhor do que o anterior, ou está difícil, o Brasil vem passando por dificuldades? Olha, lógico que diz dificuldades. Agora, eu como eleitor, como agricultor, o que eu quero desse novo governo? Eu exijo uma taxa menor, você também, todos nós. Claro que nós vamos trabalhar nesse sentido, em taxas menores. Agora, o viés que nós vamos pôr, muito bem, você quer taxa melhor, o que é que tu vai fazer para você merecer essa taxa? Você vai me dar carbono, você vai me dar biológico, você vai me dar social, compreende? É nesse viés que nós estamos trabalhando. Interessante. Agora, então tem que ter uma contrapartida, né? A ideia é essa. Eu não sei se vai ser 100%, mas esse viés vai existir, até porque
durante a campanha, junto com o Lula, junto com o Alckmin, junto com o Mercadante, eles sempre disseram, como é que nós vamos fazer diminuir o veneno, o defensivo? Digo, fácil, vamos apoiar o biológico. E ainda disse para o Mercadante, tem o cara lá, o Wagner, que está trancando, fala com ele lá para nós provar a lei, né? Então, assim, tem um ambiente bom para tudo isso. Mas, além de uma redução de taxa de juros mediante algum comprometimento ambiental ou social, a grande tônica vai ser esse financiamento de longo prazo para a pastagem. Tete, só pedir para você um minutinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você não sai daí, porque nós temos muito assunto aí para tratar. De volta direto ao ponto, falando com Carlos Augustin, que é o assessor especial do ministro Carlos Fávaro. Tete, você estava falando, né, sobre essa questão do financiamento no plano safra e tal, principalmente que nós temos 30 milhões de hectares, pode ser 40, pode ser, né? Mas eu acho que realmente é um número bastante interessante. Mas, como disse você, a gente tem uma logística muito ruim no Brasil, a gente precisa também. Acho que uma das questões que eu sempre falo é armazenar, principalmente para o milho, né? Eu acho que um dos problemas do milho é a armazenagem, né? Então a gente precisa de armazenagem, precisa de logística e precisa também de investimento, né? Para fazer calagem, para tudo isso. Então eu queria que você falasse desse plano novo de vocês. O plano é o seguinte, a fazer uma linha de crédito de 15 anos, 3 anos de carência, barato, para converter pasto em lavoura, de milho e soja. Só que esse financiamento, o cara vai ter esses comprometimentos todos que eu falei. Social, biológico e ambiental, carbono. Aí nós vamos começar com recursos do BNDES, Tesouro, vamos provar para o mundo que o negócio é bom, e aí nós vamos chamar o mundo... Porque enquanto a gente transforma pasto em lavoura, nós não precisamos derrubar mato nenhum, Amazônia nenhum. Tem muitos anos para nós abrir esses 30 milhões de hectares. O Brasil está numa situação hoje que pode dobrar a produção de soja e milho. É um negócio absurdo. Nenhum outro país do mundo pode fazer isso. E nem sonhar, porque a produtividade tem muito que crescer ainda também, né? Além do crescimento de produtividade. Então, assim, eu digo assim, a bola está na marca do pênalti. Se a gente não fizer, é de bobo, porque nós temos todas as condições de fazer. Lógico que vai precisar de muito dinheiro. Eu acho que nós temos condições, sim, com o presidente Lula, de nos vender bem para o exterior e capturar esse dinheiro. Essa é a primeira vez que eu assisti, fiquei até elogiei em público, ver a Marina Silva fazendo propaganda para nós. Eu vi isso, ela falando. Ela dizendo assim, nosso governo vai fazer um crédito especial para a agricultura sustentável para o Brasil dobrar sua produção de alimentos. Marina Silva, que tem uma credibilidade muito grande na Europa, enfim, no primeiro mundo. Nós vamos usar a Marina, sim, para chegar nisso. Bom, armazenamento, infraestrutura. Agora, eu queria te perguntar uma coisa também, que eu acho que está muito em voga. A gente sabe que o milho é a grande menina de ouro agora do Brasil e do mundo, né? Então, tanto que a gente produz mais de 1 bilhão. E queria, como é que está vocês que estão ali no Ministério? Eu acho que todo momento vocês recebem todo mundo. Tem o produtor de milho, tem a China, a gente abrindo o mercado, inclusive o presidente vai para a China agora, né? Então, o mercado que se abre e vem é bastante importante também. Porque se você falar, a gente vai aumentar 30 milhões de hectares, se fosse colocar de milho, você imagina, nós temos que vender esse milho para alguém, porque quem dera a gente conseguisse agregar valor em tudo isso aqui. Nesse caso, Tete, como é que você vê essa questão do abastecimento? Mercado interno e externo. Bom, primeira coisa é o seguinte, lá no Mato Grosso, 20% do milho vira etanol. Muito bom. Nos garante uma segurança de preço e a gente pode queimar mais milho, porque etanol é queimar o milho, né? Você queima o milho, faz DDG, faz ração. Tem o DDG, inclusive, que também é um coproduto que barateia a produção de carnes, importante. Eu tive agora, pelo governo em Dubai, assistindo a Gulf Food, e aquilo me impressionou. A competitividade, o grande trabalho que o frango, carne, faz no Oriente Médio. Nós temos uma vocação tremenda para frango, carne e porco.
E, de certa forma, a gente precisa impulsionar o plantio de milho, promover frango, porco, mas nós temos que ter cuidado para que o preço do milho não vire o carrasco do frango e do porco no mercado internacional. Porque hoje o milho está dando mais receita que a soja, mais receita líquida que a soja. Então nós temos que preservar. Então, assim, o governo tem que fazer políticas públicas que venham a contemplar, de certa forma, não baixando o preço do milho e garantindo que o milho chegue num preço competitivo aos produtores de suínos e aves. Agora, você também, Tete, você é produtor, você é produtor, né, planta milho também. E você sabe que muitas vezes o produtor, né, não é o seu caso, mas muito produtor ele não tem armazém. Então ele se obriga a vender cedo e vende para o cerealista ou vende para uma trade. E aí depois, e o grande problema que a gente vê todo ano do milho, seja no Mato Grosso, quando você fala do Mato Grosso, o problema é 200 mil toneladas. Quando você pega o problema do Brasil, 3 milhões de toneladas. Não seria o caso da Conab voltar a fazer estoque? Nós, quando a Dilma era presidente e o Neri era ministro, foi criado um grande programa, inclusive com a ajuda do IMEA e da ProSoja. Eu lembro bem, não sei se tu estava envolvido nisso. Eu era presidente na época. Tu era presidente na época. PCA. Eu, como agricultor, eu fui aprovado em 3 projetos de PCA, em 3 bancos. Nenhum tinha dinheiro. Então, o programa já existe. Um programa vitorioso que o Neri fez quando ministro da Dilma, que é o PCA. Longo prazo, juro barato, todo mundo fala. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. Então, assim, armazenamento não é a Conab que tem que fazer. Não, é o que eu estou dizendo no caso da Conab. Ela pode comprar, vender. Ela comprar porque quem tem que fazer o armazenamento é o agricultor. O armazém tem que ser... E outra coisa, os PCA também estão sendo muito usados para financiar empresas e cooperativas. Está errado. Nós temos que limitar o volume de recursos para empresas e aumentar o volume de recursos para dentro da propriedade. Isto é um objetivo, uma prioridade do governo? Posso te garantir que sim. Agora, eu quero falar uma coisa nova aqui, porque nós começamos a tatear isso aí, está no valor econômico de hoje. Dólar no Finame, o que tu acha? É interessante. Seguinte, eu sou agricultor. Quando eu vendo soja, o que eu recebo? Dólar vezes o valor do dólar. Quando eu pego um Finame a 16% de 7 anos, e se o dólar cair 10%, eu quebro. Não é verdade? Porque minha receita caiu. Então, nós começamos já a tatear dólar no Finame, já vai nos próximos dias, porém, talvez um pouco caro ainda, porque precisa o Tesouro equalizar, não tem norma, isso é muito novo, nós vamos ter que achar uma norma para equalizar. E aí, digamos que a gente vai poder chegar no futuro a $1 mais 5, dólar mais 4. E daí tem dinheiro à volta. E é isso que nós precisamos. O agricultor precisa de armazém. Só que aí o cara trava o produto dele em dólar, pronto. Para quem planta soja, milho, algodão. Aí, o sujeito precisa de armazém, tem dinheiro. Precisa comprar máquina? Tem dinheiro. Quando? Sempre. Por que não? Por que os outros países é assim? Se tu vai comprar uma máquina, John Deere, Massey, o que for, Case, eles têm dinheiro para te dar em dólar, só que é muito caro, né? Então nós vamos, eu não vou dizer que isso sirva para todos os agricultores, mas para os agricultores que eu conheço lá do Centro-Oeste, serve. Pode ser uma opção, né? Mais uma opção, entende? Nós vamos trabalhar isso e eu acho que vai ser um sucesso. Porque a gente já teve muitas vezes, até deve ter, né? Tem aquele recurso que a gente pegava em dólar, e que você tinha que depois pagar em dólar. Lembra que tinha ACC, como que era? ACC. ACC. Seria muito parecido com isso. Só que daí tu não precisa exportar o produto. Tu simplesmente trava. Porque aqui eles tinham que tu comprovar vendeu, a exportação. No né? dia tu vai pagar a conta em reais com o dólar do dia, não tem problema. Tu vai vender a soja com o dólar do dia, tu vai pagar a conta com o dólar do dia. Tete, a gente está indo para o final do programa, eu queria te perguntar. Então, existe sempre uma reclamação que o Ministério da Agricultura encolheu, né? Com todo, dividiu e várias coisas. Qual que é a sua visão, sua sensação? Não, sinceramente, não tem problema nenhum. A Conab é importante para nós, sem dúvida.
Mas as diretorias que são afetas a nós vão ficar conosco. E as diretorias que são afetas ao MDA vão ficar lá. Então não vai ter problema nenhum. Não é problema isso aí. Não é problema. Vamos tocar a vida. Nós temos a melhor das boas relações lá com o MDA, com o Paulo Teixeira. Tudo em ordem. Eu não vejo problema. Nós não vamos ter problema com isso. Nós temos bom... Isso é importante eu dizer aqui. O nosso relacionamento com o governo federal, com o Planalto, é ótimo. Nós fomos agora pedir para o Haddad arrumar uma equalização para 30 bilhões que faltaram da safra passada. Foi muito rápida a conversa, um entrosamento muito bom. Mas para não esquecer também que precisava falar isso, nós vamos dar uma atenção muito especial a capital privado. Nós já estamos abrindo uma Câmara Setorial só para isso. Nós temos uma grande oportunidade dos dinheiros das LCA, dos CRA que estão rodando por aí, que nós não estamos pegando direito. Nós vamos arrumar isso aí para isso ficar mais barato, ficar mais próximo do agricultor. Tem uma grande oportunidade aí que também nós vamos, assim, em rápidas palavras, é o que nós estamos pensando hoje. Sustentabilidade, imagem do Brasil no exterior, financiamento de longo prazo para incorporar pastagem para lavoura, financiamento de longo prazo para armazenamento, botar a opção do dólar no Finame no investimento e os capitais privados participar mais do bolo do financiamento agrícola. Tá certo. Tete, muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Obrigado, Maguila. Tá aí, concluindo mais uma entrevista super especial para você. Eu aguardo você sempre aqui neste canal. Direto ao Ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.